Glória, glória, glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Glória, Senhor, glória, 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 glória. Glórias a Deus. Muito boa tarde, querido amado ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra, falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso amado e querido Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E com aquela paz, aquela alegria que eu gosto de dividir com meus amados irmãos, porque só nós temos essa alegria, essa paz, porque Jesus vive. E por Ele viver, nós podemos crer no amanhã. Meus amados, eu quero falar com os irmãos sobre Ezequiel 37, do versículo 1 ao 12. Vamos estar lendo apenas o versículo 12, para poder nós vermos o que o Senhor tem para nós, para o nosso alimento espiritual, nessa tarde dessa sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nós te exaltamos, te glorificamos, pedimos ao Senhor, Pai, que me use nessa tarde como portador da Tua palavra, mas que seja, Pai, tudo do Senhor, nada de mim, Pai, mas a Tua palavra para nosso alimento espiritual é que te pedimos, Pai, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai, amém. Meus irmãos, o objetivo principal dessa mensagem, ela tem várias nuances, mas uma das características é mostrar ao homem que o Senhor é o único Deus e que só Ele pode operar o milagre da salvação. Só Ele pode operar o milagre da salvação. O Senhor, no momento, mesmo cercado, o mundo cercado e conturbado, cheio de guerras, Deus estabeleceu nesse quadro que estava vivendo o mundo naquela época, não diferente da agora, mas Deus estabeleceu o povo de Israel, fazendo com eles um concerto que, se observado e cumprido, daria para ele paz e prosperidade. Esse era o concerto de Deus com Israel. Nós temos um concerto firmado de aceitar Jesus para a nossa salvação. Temos algumas regras a seguir, temos que afastar das coisas do mundo, obedecer. Aí nós temos que tirar o exemplo dessa mensagem aqui. Por exemplo, o pecado. O que é pecado? É a transgressão do mandamento. Eles transgrediram o mandamento do Senhor. A rebeldia, que nós vemos naquela época e muito também agora, é a resistência. A rebeldia é a resistência à correção. Quando você é chamado a atenção que você está cometendo, está indo num caminho errado, você fica rebelde, não aceita a correção. Ou a obstinação, se é uma pessoa obstinada, é a persistência, você continua errando. Estão mostrando para você, a palavra mostra para você que está errado. Israel, os profetas falavam com eles, mas entrava no ouvido e saía no outro. Mas aí, ao longo dos anos,
caracterizaram a quebra do concerto. Aí Deus, teve uma hora que Deus não aguentou. Com isso o Senhor se distanciou de Israel. Você já pensou se Deus se distanciar da igreja? O que é que vão fazer sem Ele? Ele deixou Israel à mercê de seus inimigos. Nós cristãos, temos inimigo em todo, que o inimigo maior nosso é o Satanás. E ele usa pessoas do mundo, todas as armas diabólicas que ele tem para poder nos atingir. Israel ficou à mercê de sair por causa da rebeldia, do pecado e da persistência em continuar errando. O cativeiro foi o resultado de anos de sono e frieza espiritual. E eu digo, essa pandemia que está aí, que está ceifando milhares de vidas, que está perdendo pessoas, hoje, 1.000 e tantas pessoas morreram de ontem para hoje. Aqui no Brasil. Porque a igreja, os crentes, os que se diziam cristãos, estavam afastados do caminho do Senhor. Era aqui exemplo de Israel. Nós temos que comparar, meu irmão, por que estamos passando por isso? Por que o mundo, não é aqui a nação brasileira não, toda a humanidade está passando, e é todo mundo, é rico, pobre, negro, branco, todos estão no mesmo barco. E lá não foi diferente, o povo foi, tanto Judá como Israel, foram para a escravidão. Mas aí, Deus ama o homem e sempre tem misericórdia do homem. Aí o profeta Ezequiel teve uma importante missão. Ele mesmo sendo cativo também, como os demais, ele foi usado por Deus para exortar o povo a se arrepender de seus pecados. E assim hoje é a exortação para todos nós, arrepender de nossos pecados, arrepender da frieza que a maioria de nós temos ainda, de estar aos pés do Senhor, mas de coração contrito, irmão, quebrantado. Assim, ele fez. Aí era para levar a eles a crer que o cativeiro teria fim. E a mesma coisa nós estamos aqui desde o ano passado. Olha, isso vai acabar, Deus tem misericórdia, vai acabar. Mas aí passávamos o tempo e não tinha ainda solução. E à medida que ia passando os anos de cativeiro, a fé ia esvaiando-se e a esperança de regresso era cada vez menor. E a exemplo desse momento que nós estamos vivendo, cada dia, pelos noticiários de Apocalipse, que a imprensa está matando mais medo nas pessoas, o que está acontecendo? Muitos estão perdendo a fé, estão ficando desesperançados, porque não vê uma saída. Mas você está errado, meu irmão, porque o Senhor está te dando livramento, o Senhor está cuidando de você, como cuidou do povo de Israel. O Senhor conduz aí o Senhor, o que faz? Conduz o profeta em visão a um vale de ossos secos. E nós olhamos para o nosso planeta, nosso planeta Terra, nós vemos um vale de ossos secos, pessoas sem vida porque estão mortos espiritualmente. Aí o profeta é testemunha de uma situação irreversível, a morte. Ele chega num vale, só tem morto, né? Ossos secos, sem vida.
porém se refere a Deus como o único capaz de saber e reverter a situação. Quando ele falou aquilo, só Deus pode fazê-lo. E só Deus pode dar uma saída agora para essa situação que a humanidade está passando. Deus deu uma simples ordem lá no vale. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu digo para você também, ouvi a palavra do Senhor. E desse início a um grande milagre naquele momento, que resulta na transformação dos ossos secos em um exército grande em extremo. Aqueles ossos secos foram adquirindo nervo, carne, foram passando e houve sopro de vida. Eles se tornaram almas viventes e era como se fosse um grande exército. E assim é você, meus irmãos, é assim é nós que estamos às vezes desesperançados, achando que não tem jeito. O Senhor está dando nessa tarde uma esperança a você, está dizendo que você é livre, está dizendo que você tem oportunidade, a grande oportunidade, que ali eles almejavam a terra prometida, voltar para Israel. Nós temos um Israel celestial, Jerusalém celestial para nós, irmãos. Muito mais, é para a eternidade. A terra que Deus deu para o povo dele, de Israel, até hoje é luta, irmão. Não só tem a posse lá, mas é de guerras e mais guerras. Porque confere com a palavra que Jesus fala, que enquanto estivermos aqui, teremos aflições. Então nada nós ganhamos de graça, nós temos que lutar para nós conseguirmos alcançar a glória de estar na eternidade com o Pai. O vale de ossos é esse mundo, tá, irmãos? E os ossos são os homens sem Deus, sem o Senhor. Homem, estou falando na raça humana, homem, mulher, jovem, criança, que não tem Deus. É esse vale de ossos secos. Estão secos, sem vida, espalhada pela face da terra, do mundo, porque não tem a direção do Espírito Santo do Senhor. Entregue sua vida na mão do Senhor e deixa Ele te conduzir, você vai ver a experiência como muda. Ninguém, meu irmão, é capaz de tirar você da situação que nós podemos. Nós estamos, ainda há pouco estava olhando a coisa do meu irmão que está hospitalizado. Só Deus pode fazer o milagre. Os médicos fazem o possível, o impossível é Deus que faz. E nós buscamos esse impossível e sabendo que Deus é misericordioso para ouvir o clamor da família, o clamor dos amigos, dos parentes e nos abençoar com a presença dele. Só o Senhor tem poder e sabe como fazer, que é o projeto de Deus para a nossa salvação. Muitos cativos lá não tinham mais esperança de voltar à terra prometida. Muitos de nós não temos esperança porque nós perdemos a fé. Ficamos mortos espiritualmente. Mas não, irmão. A palavra hoje está exortando você a ter fé, a persistir na palavra do Senhor, no conserto que Ele tem, que é nos oferecendo a eternidade de morar com Ele na glória. Se nós resistirmos às tentações desse mundo, o pecado, até o fim, temos coragem para fazê-lo. Pois bem, eles pensavam lá
que estavam cortados, destituídos, achando que a semente de Israel, que eram eles, ficaria sepultada para sempre na Babilônia. Mas Babilônia não era o lugar de Israel, igual o mundo não é o nosso lugar. Muitas pessoas, meus amados, muitas, aqui nesse mundo de hoje, estão presas, cativas por esse mundo e seus pecados. Entretanto, meu querido e amado irmão, problemas que nos afirmam não parece não ter mais solução. E estão confusas, muitos de nós, pois não tem a direção do Espírito Santo. Aí eu pergunto ainda, dúvidas. Alguns servos e servas, nessa última hora que estamos vivendo, que nós estamos vivendo o período da escuridão, última hora, estão com seus corações duvidosos a respeito da volta do Senhor Jesus. Começou a falar que ele voltava lá, os profetas começaram a dizer lá na igreja de Atos, Jesus está voltando, breve Jesus está voltando. Passaram-se 2000 anos, só que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Então, meus irmãos, Jesus está à porta, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele vem, em breve ele virá, e vem sem avisar, justamente porque nós precisamos de estar prontos para ele. Se nós soubéssemos o dia, aí o homem é muito ardiloso, né? Se soubesse o dia, fazia tudo que ele tivesse que fazer, aí quando estivesse chegando pertinho lá, ia ficar um santinho para poder ser resgatado. Por isso que o homem não pode saber, não? Quando nós estamos envolvidos nas dificuldades que caracterizam o momento final, que é esse que nós estamos vivendo, nós estamos ficando esmorecidos e se conformando com as coisas deste mundo. Não podemos, irmãos. Levanta e abra a tua boca e peça misericórdia a Deus. O Espírito já não atua mais e por causa disso estão cada vez mais secos e sem vida. Por que Deus não ouviu o clamor da igreja até hoje? É justamente por causa disso aqui. O Espírito já não atua mais por causa do que cada vez nós estamos mais secos, mais parados. Os nossos cultos pareciam nada, entrava vazio e saía vazio. Eu creio que hoje eu não estou podendo ir até lá, mas eu vejo pelos estudos que a gente tem aqui às quinta-feiras, a gente fala com a igreja, usando o método tecnológico aqui, né, que hoje tem as facilidades. Eu vejo a diferença, a fé que eu vejo nos meus irmãos hoje, diferente daquele que a gente via presencial antes dessa pandemia. Deus tem provado ao seu povo, a cada culto, que só Ele tem poder para libertar e transformar as pessoas. Só Ele tem esse poder, ninguém mais. Não tem programa de autoajuda, não tem prisão, não tem nada que muda ninguém, a não ser o poder de Deus, e só Ele pode te dar salvação. Só o Senhor, meu querido, ponha isso na tua mente e no teu coração. Tem capacidade de reverter casos que para nós não seria possível, mas para Deus o impossível Ele resolve. Que só Ele, queridos, pode nos dar salvação e nos livrar da condenação eterna. Só Ele pode fazer, só Ele, mais ninguém. Não tem intermediário, não tem intercessor,
Só Jesus que é nossa comunicação com o Pai, que tudo que nós falamos ao Pai, nós falamos em nome de Jesus. A nós compete. O que é que nós temos que fazer? Apenas ouvir a sua voz, a voz de Deus, e entregar o nosso coração, deixando que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Essa é a esperteza, essa é a nossa sabedoria, se nós fizermos isso aí, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Concluindo, meus amados, não podemos deixar que o mundo e as dificuldades que cercam o nosso dia a dia venham nos tirar a esperança que temos do Senhor. Digo para minha família, para meus amigos, para meus irmãos em Cristo, não vão perder a esperança. Deus pode nos melhorar. De uma hora para outra aconteceu um milagre e todo mundo está bem. Bem mesmo nós vamos estar naquele dia que já estivermos descansando na glória com o Senhor. Aí nós estaremos todos bem mesmo, né? Porque enquanto nós estivermos aqui, nós temos luta, né? Mas Deus vai te fortalecer. Embora tenha dificuldade, tenha luta, tenha batalha, mas Deus, você estando pondo nas mãos do Senhor, sempre Ele te dá o escape, sempre Ele te dá a vitória, porque Ele é misericordioso. Não podemos, amados, nos conformar com esse mundo. Não podemos. Todo mundo faz, isso é normal. Não, nós não podemos conformar com as coisas desse mundo, não. Nós não podemos deixar para trás a promessa gloriosa da salvação. Não podemos. A terra prometida para nós não é terra prometida. Nós temos a terra celestial, queridos. É onde não tem morte, não tem dor, seu corpo é um corpo que não é esse corpo que deteriora, você vai receber um corpo imortal, querido. A herança que está preparada para nós desde antes da fundação do mundo. Leia lá que você vai ver, desde antes da fundação do mundo, está lá em Hebreus. Esse mundo não será a nossa sepultura, como a Babilônia não era lugar da sepultura do povo de Deus. Aqui também não é a nossa sepultura. A sepultura desse corpo que é perecível, mas nós vamos receber um corpo incorruptível. Pois é, meu irmão, este mundo não será a nossa sepultura, mas viveremos para sempre na pátria celestial, com o Senhor, nosso Deus, com Jesus e todos os profetas e todos os irmãos que alcançaram a glória de estar ali com o Pai, sentados à mesa, glorificando e adorando a Deus para todo sempre. Nós temos que ter, irmão, uma exortação para terminar. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor para agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nós te exaltamos, te glorificamos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus da nossa vida. O Senhor nos fez a imagem e a semelhança do Senhor, Pai. Pai amado, te agradecemos por essa mensagem que o Senhor nos deu nessa tarde, falando, Pai, que só o Senhor pode salvar. Mostra aqueles ossos secos ali, mortos, Pai, que não tinha vida. O Senhor deu vida a eles, Pai. Assim dê vida também a todos esses que ainda estão secos, Pai, sem vida, mortos espiritualmente, Pai. Que eles possam viver também, Pai, que eles ouçam o chamado do Senhor, sabendo que só o Senhor pode nos dar salvação, Pai. Pai, nós te agradecemos, Pai. E agora eu quero pedir ao Senhor que esteja visitando os hospitais, Pai, levando, Pai, cura para as pessoas que estão enfermas,
e esperança para as famílias que estão ali sofridas, lutando pelos seus entes queridos, Pai. Dê forças a eles para poder continuar nessa batalha, porque nós estamos aqui de passagem, daqui nós somos peregrinos, mas um dia nós vamos estar todos juntos lá na glória, comemorando, nos abraçando, Pai, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, Pai, que o Senhor veio salvar através do Teu Filho, que completou o Teu plano de salvação do homem, que veio salvar o que estava perdido, Pai, o que estava doente. Pai amado, cuida de nossas famílias, Pai. Eu sempre peço pelas nossas famílias, porque é o alvo do nosso inimigo, é o alvo principal dele. Porque destruindo a família, Pai, acabou, Pai. E a família é um plano do Senhor. Por isso eu peço ao Senhor que acampe os Teus anjos nas nossas casas, Pai, para guardar nossa casa contra qualquer invasão do inimigo, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, pela nação brasileira, que esse espírito de mortandade que paira sobre nós, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, caia por terra esse espírito de mortandade, Pai. E que haja, Pai, uma tremenda, Pai, um grande avivamento da Tua igreja, Pai, para que almas sejam resgatadas e salvas para a honra e glória do Teu nome, Pai. Abençoe os governantes, Pai, do nosso país, para que nós possamos ter, Pai, paz entre todos nós, Pai, e ter um objetivo, temer, sejamos um país que teme o Senhor, para que possamos receber as Tuas bênçãos como igreja do Senhor, como o Senhor abençoou o Teu povo de Israel. O Senhor nos abençoe também, não só hoje, mas para todo sempre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai, amém. Pois é, meus irmãos, fica aqui meu abraço fraternal e o convite para amanhã, 9 horas, estarmos juntos novamente. Venha comigo, convide amigo, convide os parentes. Quando tendo um tempinho, se inscreva lá no canal do YouTube, porque isso vai possibilitar que nós possamos atingir mais pessoas no mundo inteiro para ouvir a palavra do Senhor. Não é para a glória desse velho, não, é para a glória do reino do Pai, porque aqui se fala do reino e nós pregamos o Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Que todos fiquem na paz do Senhor. Até amanhã, se Deus assim o permitir. 9 horas, hein, irmãos?